Então, de novo, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Esperamos que em uma horinha a gente possa apresentar, né, o Carlos, na verdade, porque eu vou deixar totalmente nas mãos dele, possa contar essa experiência emocionante que ele teve no Benin aí com a gente nas semanas, 2 semanas atrás. E, bom, muitos de vocês aqui já nos conhecem, mas eu vou falar um pouquinho da Adventure, né? E a gente começa aqui com uma frase muito bacana. Me diga o destino que você escolhe, que direi quem você é. Né? É um parafraseado que é esse provérbio tão conhecido que a gente quer iniciar o nosso encontro hoje. Talvez só estamos aqui reunidos e conectados porque dentro de cada um de nós pulsa o mesmo sentimento, né? Uma enorme paixão em viver esses momentos que vão além. A gente gosta muito de falar aqui na Adventure que são viagens que conectam, né? E não à toa a gente está aí falando da viagem do Carlos ao Benin. E o que nos inspira a buscar essas experiências são justamente essas conexões, né? É o que nos faz voltar diferente. A gente sempre fala que a gente nunca volta igual de uma mesma viagem. Né? E as viagens que nos inspiram, né? Porque não adianta a gente fazer uma viagem que não nos inspira, não nos faz diferente, né? E nós na Adventure Club já estamos aí há mais de 25, 26 anos, né? Promovendo viagens diferentes pelo mundo. O Carlos já pode dizer isso mais tarde um pouquinho para vocês, porque ele já está com a gente há muito tempo. E a gente não trata, né, de um destino final, a gente mexe com a experiência do lugar, a gente tenta, pelo menos, né, que cada destino em cada lugar e cada um dos fatores dessa viagem sejam diferentes, né? E próxima página aqui. Acho que todos vocês que se inscreveram viram que nós ali colocamos alguma... a gente, desde a pandemia, né, acho que vocês já ouviram isso, mas eu vou repetir. Desde o meio da pandemia, aí naquela coisa de 2020 e tal, a gente se viu ali num momento muito instável, né, em tudo. E aí a gente falou, não, vamos começar a ajudar as pessoas, enfim, do turismo que trabalham com a gente. E desde esse começo a gente firmou um compromisso em contribuir mensalmente com comunidades brasileiras que trabalham ou se mantêm unicamente pelo turismo. E deixa eu tirar uma tela aqui que apareceu para mim, gente. Aí. E os nossos clientes têm nos ajudado muito, e em todas as nossas viagens a gente tenta, pelo menos, ajudar uma dessas comunidades. Isso não tem nenhuma oneração no valor que a gente tem nas nossas viagens, o Carlos mesmo pode ver isso, mas a gente sempre coloca isso como prioridade para as nossas viagens. Então, aqui do lado eu coloco algumas das comunidades que a gente ajuda, tá? A gente tem uma página, inclusive, onde a gente atualiza todas essas nossas doações. Inclusive, ontem mesmo nós fizemos de novo para a Serra da Capivara, e eu tenho muitos clientes que ligam, às vezes só para me falar, Eliane, esse mês você vai ajudar qual comunidade? Né? Eu quero muito ajudar também. Então, a gente ficou muito bacana, porque além de todas as viagens que a gente faz, a gente também ajuda essas comunidades. Então, é um prazer para a gente não só trabalhar com a experiência, né, com o destino, mas também poder ajudar. Bom, quem sou eu, né? Eu sou Eliane Leite, estou à frente aí da Adventure Club há 26 anos. Minha paixão é por destinos de natureza, cultura, pessoas, coisas totalmente diferentes, né, do convencional. Esse é o que eu mais espero e busco, né? Minha motivação é essa, em trabalhar com esse tipo de viagem. Claro que viajar, para mim, é imprescindível para qualquer lugar. Junto comigo, eu tenho uma equipe maravilhosa, que eu acho que a gente não faz nada sozinho, né? Então, a Eliane é só a Eliane, mas a Eliane com o time maravilhoso que eu tenho é a Adventure Club. Nós somos a Adventure Club. Né? E o resultado são essas viagens marcantes e emocionantes que a gente faz aí pelo mundo. Aqui embaixo tem umas fotinhas minhas, inclusive com as minhas filhas, com a minha família, com os meus amigos, as viagens malucas que eu já fiz, enfim. Mas não parar de falar, porque eu falo demais, se deixar, e ainda mais que eu estou um tempinho sem fazer esses eventos, então eu já estou empolgada. Começo a falar demais. Eu vou deixar o Carlos falar. Agora o Carlos vai contar para a gente essa experiência que ele teve no Benin. Eu acho que aqui com a gente, eu não consigo vê-los, tá? Mas eu acho que aqui com a gente tem também o Samuel, que é um cliente que nós temos também super amigo. Inclusive, estávamos há pouco tomando um café aqui.
e também já fez o Benin. Então, a gente, né, Carlos, a gente pode pedir para ele contribuir com a sua experiência, com a experiência dele também, caso ele queira. E, claro, vou deixar nas mãos do Carlos para que ele se apresente, fale, né? Carlos, pode abrir seu microfone, se apresentar, falar à vontade, eu vou deixar com você, tá? Só que seu Eli, só um microfone... pouquinho. Oi. Vê se todo mundo está conseguindo enxergar a apresentação, porque pode estar acontecendo igual aconteceu com o Carlos quando ele entrou, que a apresentação não fica em modo de visualização. Será até agora? Todos podem abrir o microfone, viu, gente, para Todo falar, mundo sem está problemas. conseguindo visualizar? Se eu escrever no Vejo. chat. Meu Para áudio mim tá não bom? aparece. Não? Apresentação para mim não. Por que será? Que estranho. Para mais alguém? Acho que todo mundo tá. Ih, tá. Acho que eu... Tudo bem, fui escolhida. Vamos ver se muda aí um pouquinho. Bom, vou deixar com você, Carlos. Eu vou até pôr o meu no mudo, porque eu falo demais. Aí eu vou me intrometer no meio da sua apresentação. Mas vamos lá, Carlos, quem é você antes de mais nada, né? Para a gente poder saber um pouquinho mais das suas experiências, o que você busca nas suas viagens. Foi a primeira vez que você foi para a África? Até coloquei umas perguntinhas aí, ó, para ficar mais fácil para você nos responder. E, gente, pode colocar no chat também perguntas que vocês queiram fazer, pode abrir o microfone, é um bate-papo rápido, e é para a gente realmente entender e saber o porquê de uma viagem tão diferente. Carlos, pode ficar à vontade. Boa noite, tudo bem? Oi para todo mundo. Bom, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou médico, na verdade, eu sou oftalmologista, moro aqui em Campinas e desde que me conheço, aprendi a viajar com os meus pais, na verdade, mas meus pais são super aventureiros, minha irmã também, eu tenho uma única irmã, que também sempre acompanhou, a gente sempre foi junto, mas acho que logo que eu me formei, eu comecei a fazer esse tipo de viagem que por dois motivos. Eu sempre falo para você quando a gente vai bolar algum destino novo, mas eu falo que tem duas coisas que eu sempre busco. Primeiro, viajar dentro de mim. Eu acho que se você sendo o seu melhor destino, entendeu? As coisas acontecem e fluem de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa, né? E você procurar algo que realmente te conecte, como você mesmo disse, né? Que você tenha esse choque cultural e que te tire um pouquinho daquela sua realidade e que você repense, que você elabore, que você volte realmente com o coração um pouco mais tranquilo, com o coração mais alegre, com o coração mais leve, para recomeçar dali de uma forma diferente. Não é meu país, não é meu primeiro país africano, é o meu 8º país africano. E aí todo mundo me pergunta: você conhece a África do Sul? Não conheço a África do Sul ainda, tá? Porque a África do Sul realmente é um país de primeiro mundo praticamente, né? Um país industrializado que eu vou de vontade de conhecer, mas não agora, né? Agora, enquanto eu ainda tenho disposição, tenho saúde, né? Eu vou me aventurar por alguns lugares que ainda são praticamente intocados, né? E aí exatamente isso que me move, exatamente isso que me deixa mais feliz, exatamente você poder adentrar de uma forma mais honesta, mais verdadeira no dia a dia daquelas pessoas, né? E é até engraçado porque uma coisa que eu sempre comentava durante as nossas conversas enquanto eu estava lá no Benin, que muita gente me perguntava, falava assim: mas você não vai fazer safari, né? Você está indo para a África, mas você não está vendo o bicho. Me traz uma girafa, né? Me traz um hipopótamo. Não, eu não vi nenhum animal, né? Acho que a maioria dos países que eu fui na África, né? Não todos, alguns, o safari é inesquecível, é uma delícia você fazer um safari, mas de observação, eu digo. Mas eu gosto de pessoas, né? Então, tem algumas coisas que eu sempre pontuo quando a gente vai montar um roteiro novo, quando a gente vai elaborar, quando a gente vai montar aí uma logística, né? Para a gente poder conhecer algum lugar diferente, algum lugar que não tenha tanta estrutura, né? Eu falo em relação ao turismo, hotéis 5 estrelas,
estradas pavimentadas, né, e restaurantes internacionais, mas eu sempre busco aquilo que me conecte realmente com as pessoas daquele lugar. Então, agora no Benin foi muito gostoso, porque eu consegui, né, à risca, viver tudo isso, né? Então, apesar de Cotonou, Porto Novo estarem ali mais próximos do litoral, são cidades mais cosmopolitas, cidades mais industrializadas, digamos assim, até certo ponto, né, que é a capital econômica, a capital política do Benin. Quanto mais ao norte a gente subia, né, quanto mais lá para cima, né, mais você podia ver, né, a realidade daquelas pessoas que estão ali há tantos séculos, né? E eu Cara, vou te interromper um pouquinho. Antes disso, eu vou voltar no slide anterior e vou te perguntar aqui, né? A gente vai entrar no seu roteiro, você vai contar essa experiência para a gente colocou uns vídeos curtinhos que o Carlos mandou para a gente. E, gente, ele tá com uma roupa típica, eu já contei, Carlos, mas não sei se era para falar já, mas depois você vai contar essa história da roupa, tá? Você mandou fazer lá e tudo mais. Mas, assim, muito interessante, gente, toda vez que a gente monta uma viagem, o Carlos prepara, essas fotos são dele, tá? Todas as imagens que estão aqui são deles, todas as fotos são deles, inclusive no slide anterior também a gente colocou algumas fotos, né, de destinos que o Carlos já esteve aqui embaixo, ó, vocês estão vendo, são de outros destinos, né, como ele falou, de destinos diferentes. Aqui ele monta sempre, né, Carlos, a primeira foto, sempre o que levar, ele prepara, né, eu não sei como eu posso dizer isso aqui, você prepara o que é daquele destino, né? Isso é muito interessante, muito bacana. E aí você estava falando da parte do Benin, né? Quer contar? Você estava falando da cidade, enfim, das principais cidades e tudo mais. Quer contar onde fica o Benin no mapa da África? Benin ele fica mais ou menos na África Central, é por isso que ele tem um clima muito parecido com o clima do Brasil, né? Isso acho que é importante a gente, às vezes as pessoas falam, nossa, a África saariana, ela é muito quente, né? Mas não, o Benin ele tem um clima equatorial exatamente porque ele está ali próximo, ele está no corno ali da África, né? No Golfo de Guiné, né? Então ele tá Togo ao lado, né? Nigéria do outro lado, que é onde a gente tem bastante floresta tropical. Então durante o dia realmente faz calor, mas é um calor úmido, não é um calor seco, não é um calor desértico. Quem já foi para o deserto sabe que é complicado, né? Mas não, lá não. Então você acorda, tá friozinho que eu digo assim, 18, 20 graus, depois começa a esquentar bastante, vai aí até uns 34, 35, depois começa a cair de novo. E à noite começa a fazer um friozinho. Então, o Benin, ele tem um clima muito parecido com o nosso aqui da região sudeste, até um pouquinho ali, até a metade da região sul, eu acho que se assemelha muito a ele. Assim, um clima equatorial continental ali, e chove, tem bastante chuva, agora é uma época de chuva lá, né? Então chove bastante mesmo, vira barro no chão, então não é aquela África seca, né? Então Benin está ali, né? Benin não é, para quem é uma África que às vezes a gente não pensa, né? É uma África que a gente pensa mais ou naquela África do Saara, aquela África mais seca, ou vai lá para baixo, a África do Sul, que é uma África mais fria, né? Uma África um pouco mais com climas mais delimitados. E aí você começou sua viagem pela Veneza Africana. Oi, Gambier fica próximo de Cotonou, né? Quando houve ali aquela diáspora, né? Por conta de, né, o Benin, acho que a gente vai comentar isso mais para frente, a Uida, que foi o grande finale ali na Porta do Retorno, mas assim, a maioria dos escravos do Brasil, 9 milhões, eles acreditam, vieram daquela região, né? Benin, Togo, Níger, Nigéria ali, a maioria dali, né, do Benin. Então, assim, muitas etnias elas acabavam fugindo, né, para esse lago. É um lago imenso que tem ali perto de Porto Novo e perto de Cotonou, né, fica mais ou menos ali no meio entre os dois. E aí eles fizeram exatamente para fugir dessa perseguição,
né, por conta dos colonizadores aí, eles montaram o que eles chamam carinhosamente de Veneza Africana, tombada pela Unesco, inclusive, como patrimônio da humanidade, mas é uma cidade flutuante, é uma cidade inteirinha de palafitas, né? Então, assim, acho que quem já foi para Mianmar, ali no Lago Inle, né, ou para quem já foi no Titicaca, que já viu aquelas ilhas flotantes, alguma coisa, né, é algo que você remete, mas é totalmente diferente, porque é uma cidade praticamente, é uma cidade e ela se movimenta pelos barquinhos, né? São barquinhos de superfície, parece uma rabeta ali da Amazônia, aqueles barquinhos baixinhos, baixinhos, né? E com a remo, e assim, um ou outro tinha ali um pano de saco de arroz ali, que fazia uma vela, entendeu? Aproveitando o vento ali, né? E eles vivem de tudo aquilo que o rio dá, né? De pesca, principalmente. Não é? Vou pôr esse videozinho aqui. Posso, Carlos, desse menino? Engraçado são as cores, né? Como é colorido, né? Isso é uma característica deles lá que também me chamou bastante atenção. Então, assim, apesar de tanta dificuldade, né, de tanta pobreza, de tanta miséria, eles são sempre impecáveis, estão sempre com os cabelos arrumados, sempre com roupas muito bem trabalhadas e muito bem coloridas, sempre estão cantando, sempre estão festejando alguma coisa, sempre estão brindando alguma coisa. Então, é uma forma muito bonita deles viverem, né? Deles mostrarem isso lá. Carlos, essa imagem, você contou para a gente uma coisa muito interessante. Eu não sei se alguém observou, mas se você quiser, lógico, falar um pouco de Cotonou e depois contar sobre a imagem dessa senhora, que eu achei impressionante, adorei o que você contou para a gente, acho que vai ser bem, bem válido. Deixa eu ver que imagem aqui. Ah, sim. Peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui. Ó, ela está segurando isso daqui, na verdade, ó. Isso aqui eu ganhei de presente lá, né? Ela é todinha de madeira, mas o que acontece? Essa senhora, ela estava no mercado, né? No mercado em Cotonou, no andar de cima, né? Próximo exatamente de onde tinham as ilhas de Vodou, né? Que é a religião principal lá do país. Mas ela fica numa barraca de ervas, ela é uma sacerdotisa, ela é uma senhora muito sábia, né? E ela estava com 3 bonequinhas dessa aqui com ela, em contato com o corpo dela, né? Isso me chamou muito a atenção. E aí, logicamente, eu sou muito curioso, né? E eu perguntei para a pessoa que estava comigo, para o meu guia, para o Omar, a gente vai falar dele depois, e ele me disse, ele falou assim, aqui na nossa religião é o seguinte, todas as perdas importantes, né, principalmente os filhos, né, as mães que perderam filhos, né, então isso simboliza exatamente os filhos que ela perdeu. Então ela tinha 3 bonequinhas aqui, e essas 3 bonequinhas são os 3 filhos que ela perdeu. Ela perdeu, mas ela continua com ela. Então ela tudo que ela está fazendo, ela dá comida para esses 3 bonequinhos, né? Ela aquece esses 3 bonequinhos, ela cuida deles como se eles realmente estivessem vivos, e de certa forma, na cabeça dela eles estão, né? De uma forma espiritual, e ela cultiva isso. Ela cultiva isso de uma forma muito bonita. Então, isso a gente acompanha
eu vivi isso e vi isso no país inteiro. Não eram só as idosas. Por exemplo, minha Uida estava com uma menininha, devia ter 6 ou 7 anos, e ela estava também com a bonequinha. Aquilo me chamou muita atenção. Eu até achei que naquele momento não seria com essa tal simbologia, mas era. Por quê? Porque ela era gêmea. E no parto, a irmãzinha dela faleceu. Então, ela tinha uma irmãzinha que faleceu no parto, gêmea dela. Então, ela vai levar para o resto da vida dela, ela vai levar a irmãzinha junto. Então, é uma simbologia que eles usam lá e que, para nós, é muito diferente, né? E conforme eu ia vivenciando isso lá, eu fui me acostumando e comecei a perguntar, a questionar, a ver, né? Algumas senhoras, elas tinham na casa delas um pequeno altar com 10, 12 bonequinhos, entendeu? Que eram as pessoas da família que já tinham ido, né? Com um banquete na frente, entendeu? Com bala, com farinha, com aguardente e com docinhos, entendeu? Que elas ofereciam 2 vezes ao dia para todos os antepassados, para as pessoas, para aqueles bonequinhos que representavam, de forma figurativa, aquelas pessoas que se foram. E aí, agora eu tenho a minha. Ó. Muito. Eu não vou ser indelicada e perguntar o seu bonequinho, se você quiser falar, claro. Mas é muito bacana isso da religião e da gente entender os símbolos, né? O como vivem. Como tudo é diferente. Me lembrou o budismo, né? No budismo também tem essa do altar, né? Enfim, de idolatrar e cuidar dos antepassados. Esse mercado, aqui também é um vídeo, alguém falou aqui que não está ouvindo o som. Eu vou pedir para tentar aumentar um pouquinho, mas eu vou aumentar o meu também, tá? Carlos, depois eu vou passar o vídeo, depois você explica o vídeo? Quer falar, Carlos? Esse senhor, ele é um sacerdote vodú, né? E é uma pessoa também muito sábia, muito entendida. E na religião vodú, que se assemelha muito, 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 até os escravos trouxeram para o Brasil, né? Eles dizem isso o tempo todo lá, que a origem é o Benin, né? Então, a gente fala sobre candomblé, a gente fala sobre umbanda, né? A gente fala sobre os orixás. Eles dizem que a origem disso vieram dos negros africanos que trouxeram para nós, e já é uma coisa muito nossa também, né? Já é uma coisa compartilhada, né? E ele estava exatamente me avaliando. Ele estava me avaliando, né? Ele estava vendo se tinha como que estava o meu espírito, né? Como que se tinha alguma coisa me afligindo, se tinha alguma coisa me incomodando, né? E ele só me falou coisas boas, né? Ele me disse que é uma coisa até que eu ouvi isso de mais de uma pessoa lá. Ele falou assim: infelizmente, a imagem que nós temos do vodú no mundo é aquela imagem hollywoodiana, né? Aquele bonequinho de vodú onde você espeta a agulha para pedir alguma coisa negativa, né?
Então, não se fala nada de positivo a respeito do Vodou, exatamente por essa imagem que foi deturpada. E, na verdade, o Vodou é uma religião muito bonita, né? Uma religião que só se fala de coisas positivas, né? Então, assim, inúmeras vezes, né, participei de N celebrações, de N cerimônias religiosas e não religiosas, e o que era sempre dito: peça sempre o bem, peça sempre algo de positivo, não peça o mal, não peça nada de negativo, né? E esse senhor, ele me deu alguns amuletos, né? Alguns amuletos, né, que eles chamam de fetiche, né? Então, tenho alguns aqui, olha. Então, são alguns que você tem que pedir, que de acordo com o que ele viu. Então, são amuletos que são para a saúde, são para a paz, são para o trabalho, né? São para o amor, né? Então, ele me presenteou com vários amuletos Vodou para que eu levasse esses amuletos junto comigo, né? Para que eu tivesse uma proteção, né? Uma proteção durante toda a viagem e uma proteção de quando eu voltasse ao meu país, né? Então, foi muito bonito que tudo que ele me falou de uma forma muito bonita. O Omar traduzindo para mim, né? O Omar, meu guia e meu braço direito lá, virou meu amigão, né? A gente se fala até hoje e já estamos planejando uma próxima aí junto, e ele me apresentava todas essas pessoas sábias, né? Essas pessoas de energia intensa, né? E ele me colocava frente a frente com essas pessoas, e eu pude sentir isso. E ganhei esses amuletos todos que estão comigo aqui agora, né? E estão me protegendo. Carlos, e esse momento foi nessa feira? Onde ele estava? Onde ele estava? Foi nesse lugar dessas fotos? Ele tem exatamente como se fosse uma tenda no andar de cima dessa feira, né? Que é Dantokpa, que é um dos maiores mercados da África, né? Então, e é assim, tem de absolutamente tudo lá, tudo, né? E nesse lugar é onde ficam esses sacerdotes e é onde ficam os fetiches, né? Que é algo um pouco pesado da gente ver, porque eles trabalham assim com sacrifícios de animais, né? Eles trabalham com pedaços de animais para que eles façam esses trabalhos, né? Para que eles faz parte da religião deles, né? Então essa é uma área do mercado que a gente foi visitar. Eu acho que quem já foi no mercado de Las Brujas em La Paz também, na Bolívia, não tem nada de diferente, né? Lá você vai ver umas lhamas, né, os fetos de lhamas, entendeu? Você vai ver algumas coisas nesse sentido, mas é alguma coisa muito africana, né? Que lá eles e aí ele estava lá, ele estava próximo, inclusive, dessa senhora, que esse departamento do mercado, que são várias tendinhas que são de pessoas que entendem de ervas e que podem, de acordo com aquilo que você diz, tanto de forma patológica, né? Se você está com alguma dor, alguma enfermidade e tal, até de forma espiritual, né? De forma psicológica, né? Elas têm as explicações, elas têm as ervas próprias para aquilo. Ela vai fazer uma consulta com você, assim como o sacerdote Vodou também fez uma consulta comigo, né? Ele me fez inúmeras perguntas para poder interpretar e entender, né? E aí ele jogou como se fosse jogar búzios, né? Uma forma dele avaliar ali, né? E de acordo com como elas caíam ali em cima de mim, ali na minha mão, ele acabava interpretando ali o que estava acontecendo, o que ele poderia dizer a meu respeito, né? Ficava ali. É muito legal isso, né, Carlos? É muito diferente, né, de tudo que a gente está acostumado. É justamente por isso que a gente veio falar do Benin, né? Para falar do que é diferente, né? E a curiosidade, a gente teve... Desculpa te cortar, tá? Eu entrei aqui no prato, na comida, e eu fico, né, pensando em várias coisas. E uma delas, primeiro, gente, as fotos do Carlos, né? Essas fotos todas são dele e assim, são maravilhosas. A gente selecionou algumas.
E aí as pessoas sempre, né, uma das perguntas, acho, Carlos, que você recebeu era o que que você comia, não era? Como que eram os pratos, o que que você comia, enfim. O que foi de diferente para você e o mais gostoso? Eu acho que quando a gente monta um roteiro, que você sempre me ajuda, eu acho que a gente tem que unir duas coisas, né? Quando eu cheguei lá, o Omar, ele tá acostumado com turistas e tudo mais, né? Por mínimo que sejam, né? Com comida internacional, com comida continental, com comida europeia, né? Aquela coisa clichê. E no primeiro dia eu sentei com ele e falei para ele, eu quero experimentar e quero comer e quero participar da rotina que você teria como morador aqui. E desde então, todos os almoços, todos os jantares, a gente comia junto. A gente comia junto nos lugares aonde ele me levava. E geralmente eram pequenos restaurantes locais, né? Eu nem sei se eu posso chamar de restaurante, mas é muito diferente, porque você chega a uma casa, como se fosse um restaurante, sim, mas são várias panelas que ficam ali com a comida pronta, né? E aí geralmente tem uma, duas senhoras que ficam ali, que são as cozinheiras. Elas abrem as panelas ali e você aponta o que você quer e aí ela monta o seu prato. Você senta e ela vai lá e leva o seu prato para que você possa comer. A comida do Benin, ela lembra muito a nossa comida, muito. Algumas coisas me chamaram muita atenção. Quanto mais perto do litoral, perto ali de Cotonou, Porto Novo, eles usam muito mandioca, né? E os nomes são iguais, né? Eles chamam lá, como a gente chama de tapioca aqui, eles chamam de tapioca lá. A hora que eu escrevi tapioca, eu falei, não é possível, né? E é exatamente a mesma coisa. Eles ralam a mandioca um pouco mais grossa e fazem a tapioca. Eles só não fazem como nós aqui, entendeu? Com Nutella e banana. Mas lá eles fazem com o que eles têm. É muito comum lá eles usarem gergelim também. Eles fazem uma pasta de gergelim, que lembra muito a comida árabe, e eles colocam misturado em folhas. Então, eles têm a moringa lá. Acho que quem já foi para a África já teve a oportunidade de comer moringa. Moringa é uma coisa que a gente não tem aqui, mas é uma planta, né? É uma árvore. Eles vão lá, cortam as folhas, né? E é uma delícia, né? Eu comi no Quênia, comi na Etiópia, comi lá de novo. Eles adoram moringa. E a folha da mandioca, que aqui a gente come muito no Pará, né? Então, aquela mandioca que fica ali curtindo por vários dias, né? E muito, muito carboidrato. Os carboidratos são muito parecidos com os nossos. Então, é assim, são tubérculos, né? Então, inhame, a própria mandioca, né? Batata não, né? Mas, assim, mais essas... cará, né? Algumas coisas que tem outros nomes lá, mas eles fazem como se fosse... Como tem muito amido, né? Eles fazem uma papa, né? Colocam em potinhos ou em saquinhos, né? Então, aquilo ali vira como se fosse um flan, vira ali como se fosse um pudim, e aí você pega aquele saquinho para comer junto com a comida, né? E muita pimenta. Muita. Deu para ver aqui, né? Olha quantos vidrinhos aqui. O Carlos, e a pesca? Tem o Luiz, ele está perguntando aqui para a gente, assim, além né, saber sobre a pesca, sobre os peixes, porque a gente viu ali no mercado uma imagem, qual a principal atividade econômica, então, no Benin, nesse caso? Falando de comida. É subsistência, né? Então, eles não têm petróleo, né? É muito, muito, muito comum a gente ver, né? A todo momento eles rompendo a fronteira com a Nigéria, porque a Nigéria tem petróleo, a Nigéria tem muito petróleo, então eles vão lá comprar combustível e trazer de volta, então lá eles não têm. A pesca, né? Eles não têm um litoral muito grande, né? São 127 quilômetros de litoral só, né? Então é muito pequeno, né? Se pegar uma praia da Bahia, entendeu? Tem mais do que isso, né? Mas lá eles têm muitos rios, muitos lagos. Se você olhar no mapa, dar um zoom ali na região de Cotonou, de Porto Novo, vocês vão ver que tem muito lago, muito, muito lago. Não só na região de Gambier, mas a maioria das coisas que eu comia lá,
nada processado, não existe nada pasteurizado, não existe nada industrializado, não existe. Se vocês verem essas fotos que ele colocou aí, você vai ver que os rótulos são feitos com serigrafia. Não sei se o pessoal aqui é da época da serigrafia ou o xerox mais simples, né? Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas, assim, é que são castanhas, são produtos que são feitos de forma artesanal, né? Não passam por um processo de industrialização, né? Então, é tudo muito... Aí, por exemplo, ali eles estão do lado da Costa do Marfim, que é um dos maiores produtores de bom cacau do mundo, né? Mas eles não têm chocolate, né? O chocolate que eu consegui encontrar nessa foto aí é um chocolate mais gourmetizado que eu só encontrei na capital, porque eu queria provar um chocolate de lá. Mas, por exemplo, todo o cacau que é produzido na Costa do Marfim, ele é exportado. Quem aqui já foi para a Etiópia sabe que na Etiópia o café ele é endeusado lá, mas o etíope não toma café, porque é muito caro, né? Porque é exatamente um bem que eles vendem, né? Aquilo dá dinheiro, né? A mesma coisa no Benin. No Benin eu comprei um Nescafé no primeiro dia, que eu falei, pô, Marco, tem café, pelo amor de Deus, né? E aí ele falou, olha, eu vou levar uma garrafa térmica que eu tenho, a gente compra um Nescafé, todos os cafés da manhã a gente pedia água quente, a gente colocava ali o nosso café, e eu e ele, a gente tomando esse café a viagem inteira, porque entre uma cidade e outra, eram caminhos, né, às vezes para andar 40 quilômetros, a gente demorava 3 horas, né? Então, porque nas estradas são muito simples. É. E Porto Novo, Carlos, o que você pode falar para a gente dessas imagens? Você está vendo o Porto Novo já? Eu mudei o slide. Deixa eu ver aqui. Essa igreja é uma igreja que agora é uma mesquita, na verdade, né? Que é uma igreja que quase que mandei uma carta de próprio punho para a Unesco para tombar essa igreja logo antes que ela caia, né? Porque ela é maravilhosa, né? É o símbolo da cidade, mas ela foi tomada uma palavra feia, mas ela foi incorporada pelos muçulmanos, né? E ela se transformou em uma mesquita, né? Então, ela é da época da colonização portuguesa, por isso que quem olha para essa igreja acha que é uma igreja aqui do Nordeste brasileiro, né? Ela tem uma arquitetura muito semelhante. E a gente vai acompanhar aqui durante a nossa exploração, a gente vai ver que tem muita coisa brasileira por lá, entendeu? Tem muita coisa dos escravos que vieram para cá e voltaram para lá, e tem muita coisa dos portugueses também, que acabaram impondo um pouco da cultura deles para nós aqui e para lá também, né? Mas é uma cidade muito gostosa, uma cidade muito acolhedora. Tava caindo um pé d'água nesse dia, tava chovendo pra caramba, e o Omar falou: você quer ir pro hotel? Eu falei: de forma alguma, né? Vamos pegar um guarda-chuva que eu trouxe, né? E vamos passear na chuva, né? E aí eu fui convidado para entrar numa casa portuguesa, que eu estava fotografando ela por fora, né? E as pessoas, elas estavam na porta, as crianças estavam na porta, me olhando a fotografar a casa, eles me convidaram para entrar, eu entrei, né? E aí eles estavam falando sobre política, eles estavam falando sobre... E eu sentei ali e fiquei interagindo com as crianças, fiquei interagindo com as mulheres, pude conhecer a casa por dentro e ficamos lá até a chuva melhorar, né? A chuva melhorou. É essa imagem que está nessa agora ou não? E eu queria que você contasse como que te chamavam, as criancinhas te chamavam lá pela sua cor. Eles me chamavam, todos os lugares que eu ia, isso eu falava sempre para o pessoal da Adventure, né? Que era uma coisa que eu vou guardar para o resto da vida, que foi uma coisa muito marcante para mim. Mas eu era o único branco, né? Por incrível que pareça, na capital, logicamente eu vi alguns brancos, mas fora da capital, fora da capital política, da capital econômica, de Cotonou, né? Nem em Porto Novo eu não vi, né, brancos. Então, quando eu chegava nos lugares, as crianças começavam a gritar: eu vou. E eu não entendia absolutamente nada. Eu achando que eu poderia estar trazendo algum perigo para elas, alguma coisa nesse sentido, mas não. E eu vou nada mais nada significa do que homem branco. E eu era assim, uma pessoa, eu era muito diferente para elas,
né? Então, assim, quando elas chegavam próximas de mim, elas me apertavam, elas tocavam, né? Elas de forma muito envergonhada olhavam para mim, né? E elas queriam que eu tirasse foto delas, elas queriam se ver no celular, né? E era uma coisa muito gostosa, né? Muito gostosa. O Omar já sabia que eu era apaixonado ali em crianças e que eu ia, e que quando eu via alguma ali eu ia interagir, aí eu ficava conversando ali com Eu ele. tenho vídeo seu com criancinha, vou mostrar já. Então, essa imagem aqui não é da casa lá que, do dia da Não, chuva, não. Isso aqui na verdade, é um grupo étnico. a gente estava na estrada nesse dia, né? E aí estava o trânsito um pouco mais parado e eu vi algumas pessoas todas com essa roupa branca, né? Isso me lembrou muito, muito, muito a nossa Bahia. E aí eu perguntei para o Omar, falei, vai ter alguma celebração? Ele falou assim, peraí, eu vou parar o carro e nós vamos perguntar. E aí a gente perguntou, né? E eles falaram, não, vai ter uma celebração, né? Uma celebração voodoo, né? Aqui próxima, né? Aí eu perguntei para o Omar, falei, a gente tem tempo, né? Eu posso acompanhar? Ele falou assim, espera um minuto que eu vou pedir a autorização da sacerdotisa, se ela autoriza você a participar. Né? Eu, como homem branco, né? E como estrangeiro, né? Eu precisava pedir autorização, eu precisava passar pelo crivo ali do sacerdote maior ali daquela região ou da celebração, para que eu pudesse participar sem nenhum problema, lógico, né? E ela, na mesma hora, ela se prontificou, eles tiraram a minha camisa, colocaram, eu estava com uma bermuda preta, colocaram um pano branco na minha bermuda, colocaram talco, perfume, me fizeram dançar, me fizeram participar, né? Me levaram para dentro da casa, ali onde ficava o templo, né? O templo que estava ali, todas as comunidades têm o seu templo, né? O templo voodoo, e tem o fetiche que fica na porta, né? Que é como se fosse um guardião, né? Como se fosse uma divindade que está ali protegendo aquela determinada comunidade. E nesse dia eu participei, fui no meio da rua, no meio da estrada, eu parei, eu segui eles até esse lugar onde eles estavam fazendo isso. E essa senhora era uma senhora muito senhora, né, e muito simpática, né, e ela me tratou ali muitíssimo bem, como se fosse mais um membro da família dela. Eu tenho um vídeo dela, posso mostrar? Ela é uma fofa, ela dançando, né? Eu vou ter que trocar de tela, gente, porque problemas técnicos aqui com a pessoa. Olha que vídeo, vê se vocês conseguem ver, e o vídeo dessa senhora dançando. E eu tenho o próximo vídeo da senhora do lado, né? E aí, Carlos, o Luiz pergunta sobre o dialeto, como que vocês comunicavam lá, francês, inglês, como que era? A língua oficial do país é o francês, né? Eu falo muito pouco francês, eu entendo um pouco, mas eu falo muito pouco, né? O Omar, nesse ponto, ele é muito importante, né? É importante quando a gente vai para um país de quinto mundo, né? Quando a gente vai para um destino não tão comercial e não tão turístico, né? Primeiro, você tomar todos os cuidados do mundo, com relação à segurança, com relação à saúde, com relação à estrutura, com relação à logística, né? Mas você ter alguém ali que possa te ajudar. Exatamente, né? O Benin, apesar do francês ser a língua oficial, né? A maioria das pessoas, elas falam os dialetos locais, né? O Omar, ele é assim, eu falava assim, olha, você destoa aqui, porque ele era formado em Direito, aí depois ele fez Relações Internacionais, e depois ele fez Linguística, né? Então ele falava inglês, francês e espanhol fluentes, né?
e falava também em N dialetos locais. Então, ele se comunicava e a gente tinha ali, assim, ele falava para mim que ele já sabia o que eu queria com o meu olhar, entendeu? Se era uma foto, se era algo de comer, se era para parar o carro, entendeu? Então, a gente se comunicava e ele me ajudava muito com relação a isso. É importantíssimo, né? Para você conversar com esses sacerdotes, para você conversar, pedir essas autorizações, para você entrar nos vilarejos, para você pedir as coisas para você, para tirar uma foto mesmo, para poder sair, né? Ou para poder fazer um xixi no mato, entendeu? É importante você ter alguém ali que possa, né, interceder ali e ficar no meio ali para poder te ajudar com relação a isso, né? E ele é brilhante com relação a isso, ele é super proativo, né? Ele me acompanhou a viagem todinha, né? Então, eu tive zero problemas, né? E Às uma vezes, das coisas que... Desculpa, Carlos, eu te corto toda hora, né? Desculpa, gente. É que a gente, né, tanto eu quanto o Carlos, a gente fala muito, né? Mas é só para pontuar que todas as viagens a gente faz isso, né? O Carlos gosta muito, obviamente, pelas fotos, pelas pessoas, por aproveitar e curtir o lugar, das viagens privativas, né, Carlos? Então, você gosta de fazer essas suas viagens com um guia para você, de preferência, né, que entenda e obviamente, te leve para os lugares que você queira ir, como, por exemplo, comer do jeito que ele come, entrar numa festa típica, num movimento como a gente viu anteriormente. Então, sempre ter alguém ali com você que saiba, né, te levar e te colocar nos lugares certos, né? eu acho que isso é um grande diferencial, Eli, porque a gente já viajou muito junto, eu e você, de certa forma, mas é super importante. Por quê? Porque você faz o seu próprio tempo, né? Você monta a sua própria logística, né? Quanto tempo você vai ficar ali, quanto tempo, que hora que você vai acordar, que hora que você vai voltar. Então, o bom do Omar também é que ele não tinha hora. Então, eu falava assim para ele, eu falava assim, não tem um bar, um boteco aqui, um local, para a gente tomar uma cerveja? Ele falava, você quer ir? Vamos. E aí eu e ele, entendeu? Eu falava assim para ele, eu falava, Omar, eu vi ali, ó, tem um mercadinho noturno, ó, a luz de lamparina, de querosene. Eu falei assim, eu quero ir lá, vamos lá agora à noite, entendeu? Vamos vamos lá, entendeu? Então, às vezes, a gente demorava um pouco mais e ele falava para mim, ele falava assim, bom, e para tirar as fotos, né? Então, isso é uma coisa importante também. Como eu gosto muito de fotografar, quando eu gosto muito de interagir, como eu gosto muito de conversar com as pessoas, olhar nos olhos delas, né? Das crianças, dos idosos, das pessoas. Se você está num grupo muito grande, né? Você não tem essa oportunidade, né? Porque a pessoa, ela cansa. Por exemplo, você tirar uma foto de uma pessoa, você escolher um ângulo ali e pedir para ela tirar uma foto é uma coisa. Agora, você está num grupo de 10 pessoas e as 10 pessoas vão tirar foto dessa mesma pessoa, não é diferente, né? E a mesma coisa com relação à comida, entendeu? Assim, quando você viaja num grupo muito grande, tem as restrições, logicamente, cada um tem o seu próprio tempo, né? Cada um tem a sua rotina, né? Então, isso vai dificultando também. Então, sempre quando eu vou para um destino assim, né, eu me sinto melhor, eu acho que é um investimento, né, você fazer um privativo, né? Porque a qualidade, né, que você vai ter é muito melhor, né? Você volta mais feliz. O pessoal está concordando aqui com você no chat. E essas fotos, de onde, como foi, como foram tiradas, onde foram tiradas? Nesse dia, a gente foi em duas etnias, duas comunidades lá, né? Uma delas, eles eram nômades, né? Então, a gente viu as mulheres fazendo as casas, né? E fomos numa outra onde eles já são fixos ali, e eu pude conhecer o dia a dia deles, né? Pude acompanhar um pouquinho ali, conversar um pouquinho, ver o que eles estão comendo, o que eles estão plantando, né? Sentar com as crianças aí na beira da porta, né? Enquanto o Omar
estava conversando com algum amigo dele, aí elas ficam me apertando, né? Eu fico mostrando o celular para eles, né? Então, eu fico interagindo o tempo inteiro com todo mundo, entendeu? E a linguagem do sorriso também, ela abre todas as portas possíveis, aí você se diverte, né? Então, essas duas comunidades foram duas comunidades completamente diferentes, né? Para a gente entrar nos Fulani, a gente pegou, para vocês saberem um pouquinho da logística. Então, a gente estava chovendo nesse dia também, a gente foi até uma cidadezinha pequenininha, chegou lá, a gente pegou um mototáxi, né? Foi eu, o Omar e mais um motorista, foi nós três no mesmo mototáxi, e a gente foi até a beira de um rio. Na beira do rio já tinha uma pessoa com um barquinho desses também, a remo, nos esperando, e aí a gente andou uns 20 minutinhos até atravessar o rio. Chegando lá no rio, a gente andou mais uns 15, 20 minutos, né? Zero dificuldades também, até chegar, até as crianças nos encontrarem. A hora que as crianças nos encontraram, eles foram nos acompanhando até a aldeia. Que imagem você está vendo aí, Carlos? Que a gente está. Eu estou no reino dos Hulis, o Huli, acho que fala, é assim, né? Isso, ó, tá vendo? A gente está vendo aqui, ó. Aí os Fulani. Ah, aqui. Então, peraí. Alguém, eu não sei quem. Esse risco, gente, foi algum mouse de alguém. Eu não sei quem, não sei se foi o meu, mas não sei o que aconteceu, tá? Então, não é. Não sei o que houve. Então, aqui foram as primeiras fotos, né? Que a gente comentou dos nômades. Aqui você já foi para a aldeia. Os Huli, que é esse senhor aqui, é o Salomão II. Ó, o que está na mão dele, ó, é exatamente aqui, ó, que eu ganhei dele. Tá vendo, ó? Sim. Trouxe dois, um para mim e para o meu pai. Não dei para o meu pai, ainda ele tá me vendo aqui, ó, depois eu vou dar um para ele. Ah, que bom. E aí, o rei Salomão II, eles estavam abrindo uma estrada, né? No meio do nada, eles estavam abrindo uma estrada que ia dar na Nigéria, né? E é uma comunidade completamente autóctone que estava ali, né? Que é os Huli, eles têm o próprio rei deles, que dita todas as regras lá, eles vivem parece ocas, né? Parece, não tem forro, né? É feito de madeira, o chão batido, né? E ali eles vivem de subsistência mesmo, daquilo que eles plantam, daqueles que eles pastoreiam, né? Geralmente umas cabrazinhas pequenininhas, assim, ó. E aí eu fui pedir autorização para ele, para poder conhecer ali o reino dele, né? Então, apesar de estar dentro do Benin, ele que manda ali, né? Então, ele que resolve. E aí eu fui conhecer. E aí, quando tem essas crianças aí, ó, elas que foram me guiando até chegar no lugar onde estavam a maioria das... Ah, eu tenho vídeo. Quer ver? Vamos voltar aqui. Próximo vídeo das crianças. Mas, gente, esse risco aqui na frente, não sei. Meus amigos, que fiz aqui, estão me acompanhando agora no caminho de volta, ó. Muitos amigos, ó. São muitos amigos, olha. Que lindo. Aí, bacana. Então, são seus amigos. E uma coisa interessante sobre as tatuagens no rosto, né? Na pele. Você quer falar um pouquinho, Carlos? Na verdade, assim, todo mundo me perguntava quando eu postava alguma foto, o que eram essas escarificações, essas cicatrizes, essas queloides, né? Que todos eles têm, né? Então, o Benin, ele é composto, né, de várias etnias, né? Se eu não me engano, são 42 conhecidas. E o que diferencia uma da outra é exatamente as escarificações que eles têm no rosto. Então, se são duas na horizontal, se são duas na vertical, se é duas na horizontal e uma na vertical. Então, isso é muito, muito, muito característico, né? Então, se você vai num mercado, um mercado grande, e você bate o olho, lógico que eu não sabia, com o tempo eu fui aprendendo, né? Mas entre eles sabem, entendeu? De que etnia que região que veio, né? E foi muito engraçado, muito, muito engraçado. Teve um lugar que eu não fui, que era bem no extremo norte, que era uma foto muito emblemática que eu tinha, nas pesquisas que eu tinha feito antes de ir, eu tinha visto
E, por incrível que pareça, olha que coisa engraçadíssima. Eu estava no aeroporto na volta, eu ia voltar de Air France, eu ia pegar de Cotonou para Paris, de Paris para São Paulo. E a pessoa que estava, a pessoa que me atendeu para fazer o check-in, que eu bati o olho nela, eu vi aquele monte de escarificações pequenas no rosto dela, eu virei para ele e falei assim, da próxima vez que eu vier ao Benin, eu quero conhecer o seu povo, eu quero conhecer o Somba, né, do norte. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, você conhece, né? Aí, a hora que eu estava, que já tinha feito o check-in, a hora que eu estava para entrar no voo, ele me pegou na minha mão e falou assim, da próxima vez você vai visitar o meu povo. Então, assim, assim, você vai reconhecendo, né? Você vai vendo o que são essas escarificações, né? E algumas pessoas, né? Por exemplo, quando a gente vai para a Ouida, que eles endeusam lá as piton, as cobras, né? A piton, ela tem no rosto dela algumas marcas. Então, todo mundo de Ouida, que são descendentes ali da região, eles têm as marcas idênticas às das cobras piton. Então, também, e lá em Ouida, como é uma região mais miscigenada, que teve português, francês, tudo mais, eles têm a pele mais clara. Então, elas ficam mais salientes ali, as coisas. Uhum. Essa etnia que está aqui na tela agora é fulano, são as fulano, a etnia fulani, é isso? Isso, essa aqui são as casinhas que eles fazem, eles são nômades, e quem faz as casinhas são as mulheres, né? As mulheres que... Até tinha uma menina, uma mulher, fazendo a casinha quando eu estava lá, né? As crianças ficam ali, e eu não vi nenhum homem, todos eles estavam fora, todos eles, porque estava chovendo bastante, e nesse dia, até o Omar falava para mim que eu era muito sortudo, porque a gente chegava, a chuva parava. E, então, não tinha nenhum homem ali, só criança e as esposas, as mulheres, porque eles tinham saído para pastorear, para plantar e tudo mais. Então, é uma comunidade que funciona dessa forma. E essa foto que tem é uma das minhas fotos preferidas da viagem, que foi quando eu fui convidado para entrar numa casinha dessas. Se vocês notarem, essa foto é muito pequenininha, mas depois lá no site, eu acho que as meninas colocaram uma. Essa aqui você está falando, né? Essa aqui que você está dentro da casa. Isso. Tá. Olha só, tem duas coisas que me chamaram muito a atenção. A primeira, se você olhar para o chão, você não vê um fio de cabelo, de tão limpo que era a casinha. Era uma limpeza, assim, sem precedentes, assim, apesar da simplicidade, né? Aquilo ali estava muito limpinho. E ela tinha essa coleção, né? Que aquilo ali eram troféus para ela, né? Eram joias para ela. Se você olhar atrás das crianças, você vai ver que são utensílios de plástico. Esses que a gente compra no R$1,99 aqui no Brasil, ela tinha inúmeros, um em cima do outro, assim, organizados de uma forma impecável. E a hora que eu entrei e eu vi aquilo, eu acho assim, quem já entrou num yurt, ou num yurt lá na Mongólia, lá para cima, entendeu? Que é muito parecido, mas eles não têm isso, né? Porque lá é parecido, mas você não vê isso. Mas eu achei, por isso que é uma das minhas fotos preferidas da viagem, essa da casinha que eu fui convidado para entrar e conversar e tudo mais. Aqui já está os FON. O FON são também a gente ações, né? Mas é uma comunidade que está ali há muitos e muitos anos, que eles têm essas de barro, né? Que eles fazem uma massa de barro, de pedacinhos de concha, né? De clara de ovo, né? Que aí isso vira um concreto, né? Isso aí dura anos e anos e anos, né? Isso a gente vê muito no Nordeste brasileiro, aqui no Brasil, né? E essas são as casinhas deles aí. Também vivem da mandioca, vivem da subsistência e do milho. Agora estava na época do milho lá, né? Então,
levava, às vezes, um pirulito para as crianças, eu levava, às vezes, uma maquiagem para as meninas, eu levava às vezes, algum brinquedinho para os meninos, queriam me retribuir de alguma forma. Queriam me retribuir, e aí eles pegavam. Será que tem algum áudio aberto aí? Eu acho que tem um cachorrinho bravo. Não gostou da etnia. Não. A gente está aparecendo aqui. Ó, isso daqui também é uma mistura dos Fulani com os Fon, ó. As duas etnias que a gente falou agora, que foram no mesmo dia, que elas são próximas, mas elas são muito distintas. Aqui tem um videozinho também, vamos ver. Esse aqui, ó. Esse aqui, será que eu passei ou ainda não passei? Essa daqui, vamos ver. Das crianças são, é esse aqui, né? Esse videozinho, ó, aquele videozinho são as crianças me chamando de Iovô. É um dos videozinhos delas me chamando de Iovô. E elas não falavam para mim, era uma... Entendi. Legal. E aqui as celebrações, os rituais, né? Você foi, visitou, você foi até num velório, foi isso? Num enterro? Como que foi isso? Eu participei de um monte de coisas lá, né? Porque eles celebram e eles... tudo que você pode imaginar. Acho que o que mais me chamou a atenção foi exatamente essa cerimônia fúnebre, né? Esse cortejo fúnebre, que era uma grande festa, né? Era uma grande festa e uma banda, né? Uma banda com trompete, né? Com corneta, com surdo, né? E todo mundo cantando, né? E a hora que eu vi aquela urna funerária, né? E eles jogando ela para cima, para baixo, balançando, aquilo me chamou muito a atenção. E aí o Omar virou para mim e falou assim: olha, é um enterro, né? É um velório, né? Só que aqui, quando as pessoas mais velhas morrem, a gente comemora, porque elas já fecharam um ciclo, né? Então, os espíritos estão... Ela já fez o que ela tinha que ter feito aqui, né? Os espíritos fecharam esse ciclo dela, e agora a gente está comemorando isso, porque o que ela tinha que fazer já fez. E aí eles balançavam, porque, em teoria, a senhora que estava ali dentro da urna funerária, né, a defunta, ela estava participando ali, em teoria, do cortejo fúnebre dela. Ela estava dançando, ela estava cantando, e eu fui convidado pelo filho dela. O filho dela falava pouquíssimas palavras em espanhol, né, mas ele me viu ali e ele queria que eu participasse da festa toda, porque tem comida, tem bebida, tem tudo, né? A gente estava no caminho, né? E eu vi aquela grande festa. Mais uma vez eu pedi para o Omar parar o carro, né? Ele foi, Omar... Tem vídeo aqui, vou pôr esse aqui para a gente ver, ó, que é o que está antes daqui das criancinhas. Esse é um, Carlos? Esse daí, na verdade, é uma cerimônia vodú. Isso é uma cerimônia onde algumas pessoas elas recebem um espírito, elas incorporam, né? Então elas são possuídas. É uma cerimônia extremamente forte, né? Para nós estamos acostumados a ver isso, né? Mas para um marinheiro de primeira viagem, talvez vendo essas pessoas sendo possuídas ali nessas cerimônias, mas é uma cerimônia muito bonita, né? Porque eles cantam, né? Eles entoam algumas frases. Eu estava tentando colocar esse vídeo aqui da cerimônia. Esse aqui não está. Não está indo. Esse aqui ele não está, mas não tem problema. Eu queria mostrar para eles, mas enfim. E aqui, as Colinas Sagradas de Assai, aqui tem o Omar, né? Tem o Omar. Essa foto eu tirei dele, eu falei, preciso tirar uma foto sua, porque todo mundo quer saber, né, quem que é você, todo mundo quer saber
se eu estou sozinho, se eu estou com alguém aqui, se alguém está me ajudando, né? E o Omar, ele, como a gente disse aqui, ele foi meu braço direito lá e cuidou de mim em todos os lugares que eu fui. E ele vestiu a camisa literalmente, né? E me vestiu aqui, igual ele, né? e ele me levava, né? Ele me levava e ele topava tudo, né? Ele topava tudo. E como eu estudei bastante o país antes de ir, li bastante, tinha algumas coisas que eu queria muito ver, né? Mas ele sempre falava para mim, ele falava, Carlos, as cerimônias, né? Não tem como eu forjar uma cerimônia religiosa para você, né? Isso não existe aqui, né? Então a gente pode ter a possibilidade e a sorte de encontrar no nosso caminho aqui, no nosso percurso, algumas cerimônias, né? E aí você vai poder participar. E ele falou que foi a pessoa mais sortuda do mundo, né? Então, eu ia falar isso agora, porque antes da gente montar a sua viagem, eu lembro que você me pedia isso. E eu falava, meu Deus, é como falar, vai ter leão no safari? Eu não posso prometer, né? Uma das coisas que eu não posso fazer é prometer algo que é específico do lugar ou do país. E eles me retornavam com a informação, Eliane, pode ser que aconteça dele ver. A G aqui me mandou, eu quero mostrar lá aquele funeral, ela me disse que é o vídeo 8, né, G? Onde está aqui? Deixa eu Isso, voltar. tenta voltar na pasta, Eli, que aí Oi. ele vai estar lá, ó. Aqui, esse aqui. Não, ele está como... E se você atualizar a pasta? Mas tudo bem, não tem problema. Depois a gente vai mandar, e aí, será que é esse? Não. Eu acho que ele não está aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Dessa foto aqui, tem mais alguma coisa, Carlos, que você quer pontuar, que é importante? Fora essa foto linda dos pés? essas são as colinas sagradas, que é onde os reis, né, e os príncipes, eles são levados depois da morte para eles serem enterrados nessa região, né? E esse senhor é um sacerdote também, ele tinha um pequeno templo vodú, né? Então essas colinas são colinas de granito que ficam ali. E, por incrível que pareça, o Benin, o Papa Francisco e o Papa João Paulo II foram até o Benin porque tem muito católico lá, muito católico. E a maior igreja católica, uma das maiores igrejas católicas da África, e a maior igreja católica ali da África Ocidental fica no Benin, né? E eu pedi para ele, eu falei assim, e de cima dessas colinas a gente já vista esse conglomerado, é uma igreja realmente gigantesca. E eu falei para ele, eu falei, Omar, eu queria muito descer lá, a gente tem tempo para conhecer a igreja. E aí eu entrei na igreja, uma igreja muito simples, mas tem uma gruta lá, uma gruta milagrosa, né? Eu conversei com algumas freiras católicas que estavam lá, tem lá as fotos com o Papa Benedito, com o Papa Francisco, com o Papa João Paulo II, que foram até lá, né? Então tem essas duas partes ali, esse sinergismo, né? Benedito, desse misto. Essa foto que a gente está, é a que você está vendo, que estão seus pés? Isso daí, na verdade, são nas colinas. Eles fazem esses buracos na pedra por dois motivos. Primeiro, para acumular a água das chuvas, para que eles possam usar. E segundo, que eles usam isso daí para macerar grãos, para macerar e fazer comida, fazer farinha, né? Manufaturar aí o que eles vão comer. Então, isso é uma prática ancestral, né? Esses buracos que eles fazem nas pedras, isso tem inúmeros. Acho que tem depois lá na Adventure tem uma que tem bastante dessas aí, tem vários buracos desses nas pedras. E é até bonito de ver, porque elas são todas meio ovais, como essa daí. E aqui, essa próxima imagem? Ah, tá. Isso aqui é quando a gente chegou mais ao sul, né? Também tem outro patrimônio da Unesco aí, né? Que é a Abomey, que são esses palácios, né? É um conglomerado de palácios que ficam lá e a gente pode visitar alguns, né? Ali que é onde morava o rei de Dahomey.
né, que era o antigo reino de Dahomey, que virou Benin. Quem deu o nome ao país foi a Nigéria, né? E esses conglomerados desses palácios, você visita eles por dentro, eles por fora, são muito simples, muito, muito simples, mas tem uma significância muito importante, não só para o país, mas como para toda a história da África, né? E são muito bonitos de se ver. E é engraçado porque são grandes palácios, né? Aqueles palácios enormes, aquela parte central grande, grande, grande. E o rei, ele tinha centenas, milhares de esposas, né? Então, as meninas nasciam, elas já eram prometidas ao rei, né? E desde que elas tiveram uma única relação sexual com o rei, ela já era considerada uma princesa e, em hipótese alguma, durante toda a vida dela, ela poderia se relacionar com outro homem, só com o rei. Então, dizem que os reis tinham 200, 300 filhos, que, em teoria, seriam príncipes. Então, não é incomum você chegar hoje em Abomey e você ver inúmeros palácios, pequenos palácios, com esses adornos aí em alto relevo que os artistas de lá fazem. Então, você vê que é o Palácio do Príncipe Fulano, o Palácio do Príncipe Beltrano, que são os descendentes do rei de Dahomey, que como eram muitos príncipes e muitos filhos, né, então eles ainda se intitulam príncipe. O próprio Omar, ele falava para mim que ele era príncipe. E a gente só pôde conhecer as Colinas Sagradas exatamente porque ele tinha sangue azul. E ele era príncipe. Então, ele poderia pisar ali, né, naquela parte tão sagrada, né, que era onde estavam os grandes reis do reino de Dahomey ali. E a Rúbia perguntou sobre a sua roupa. E aí aqui tem essa imagem onde você pode contar um pouquinho para a gente, né? Não só da sua roupa, mas do restante das fotos aí. Logo quando eu cheguei lá, eu via que o Omar, ele estava sempre com essas roupas parecidas com essa que eu tô, né? Todas muito coloridas, né? E era uma túnica grande e uma calça feita com esse tecido de algodão, né? E que chama capulama, né? Esse tecido aqui é um tecido que às vezes a gente encontra até alguns africanos vendendo ali perto do MASP em São Paulo. Acho que quem é de São Paulo já deve ter visto ali, né? Que é muito comum na África, né? E aí eu virei para ele e falei assim, onde que eu compro uma blusa dessa aí? Que eu queria uma para mim. Aí ele virou para mim e falou assim, não vende pronta. Eu vou levar, nós vamos comprar a tela, nós vamos comprar o tecido, vou te levar na loja, tem primeira, segunda e terceira qualidade, eu não vou deixar você comprar porcaria, né? E ele me fez comprar esse de algodão aqui, que diz ele que pode lavar, que não vai descorar. E aí ele me levou para a Tata, que era essa costureira. Na verdade, você vê que as aprendizes dela estão todas na foto, são as alunas dela, né? E aí elas tiraram todas as minhas medidas, lembrei da minha avó era costureira, né? E tirou todas as medidas com a fita métrica que eu tenho até hoje aqui, que eu guardei da minha avó. E aí elas foram anotando, e em 2 dias eu fui buscar a roupa, né? Eu fui buscar a roupa, elas me ajudaram a vestir e tal. E aí no dia de ir embora, né? Eu coloquei a roupa, né? E aí ficou eu e o Omar eu falei para ele, agora eu também, a gente é irmão aqui, ó, com a mesma vestimenta aqui. A gente não pôs a foto de vocês? Ah, acho que não, com a Acho que roupa. Não, essa já é em Bopa. tá. Isso aqui já é no litoral, né? Isso aqui a gente já estava contornando o país. É um país pequeno, né? O Benin. Então a gente já estava contornando, a gente já tinha subido ao norte e estava voltando para o sul aqui. Bopa também é um vilarejo de pescadores, né? Aqui eu estava também de certa forma de uma cerimônia, né? Aqui a gente vê são vários ossos humanos que estão em volta desse
desse banco aqui, que é como se fosse um banco de um julgamento, né? Então, se a pessoa se ela cometeu algum crime ali ou fez alguma coisa errada, ela vai sentar nesse banco. E essas pessoas todas que estão ao meu lado são conselheiros do sacerdote, né? Que é essa pessoa que, em teoria, é a figura mais representativa e importante de Bopa, né? Então, inclusive, nesse dia, tinha tido um roubo de um celular e a gente chegou bem na hora que ele tinha acabado de reunir todo o conselho dele, que são essas pessoas ao lado, para poder tentar entender, junto dos espíritos aí, qual que seria a atitude dele, né, com relação a isso que tinha acontecido, né? Então, e aí ele, uma pessoa muito serena, e pelo que eu entendi, pelo que eu interpretei lá, né, ele fez toda uma celebração para que essas pessoas que cometeram esse crime, né, repensassem e devolvessem esse telefone, né, e que, senão, isso voltaria de uma forma muito negativa para eles mesmos, né. E aí ele me convidou para conhecer ali, para conhecer o templo dele. Tem até uma foto no meu Instagram com um crânio humano lá, que é um templo bem, bem forte, né, que eu pude entrar, né, que eu pude conhecer ali, né, em Bopa, e conhecer um pouquinho desse vilarejo de pescadores. É um rio, na verdade, é um lago, né, um rio que deságua num lago, aí não é mar, né? Então, eles também vivem da pesca, também vivem dessa forma bem de subsistência deles ali. Essa foto aqui já é no mar, né? Então, aqui a gente já passou um pouquinho. Não, na verdade, aqui tem uma mistura, né? Porque o rio encontra o mar nessa região, que é Grampopô. Então, se a gente vê aqui esses bangalôs, né, e essas duas crianças, aqui é um rio, né? A gente atravessou esse rio nesse barquinho pequenininho aí, exatamente para conhecer essa comunidade. Esse é o hotel que eu fiquei, né? Que apesar de ser maravilhoso, não tinha água quente, né? A maioria lá não tem. E aqui em Grampopô é o mar, que é um mar muito bonito mesmo, lembra muito o nosso Nordeste brasileiro. E eu fiquei num albergue. Na verdade, eu fiquei em 3 albergues. Eu fiquei hospedado em 3 albergues durante essa viagem. Os 3 é de um francês, que eram que eram sedes da infantaria da Marinha Francesa, né? Então, eram grandes edificações que essa pessoa ela pegou, reformou e fez ali como se fosse, não posso chamar de hotel, porque não tem as proporções, né? E, infelizmente, eu era o único hóspede ali, né? Tinha não tinha muita gente, então, e praticamente ficou fechado na pandemia toda, né? Os hotéis os albergues, né? Quando assim a gente pode chamar, eles estão reabrindo agora, né? Então eles estão bem chateados lá, porque teve um efeito negativo absurdo para eles com relação a esse pequeno turismo que eles têm, né? Sim. É importante falar, né, Carlos, que você já saiu daqui sabendo, né, que era tudo muito simples, e obviamente quem escolhe uma viagem para um destino desse sabe para onde está indo, né? Sabe o que esperar, e a expectativa vai lá embaixo, a gente já sabe, né? Isso é super importante. E a Rúbia, acho que a Rúbia, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ela perguntou sobre o bonequinho. Eu vou voltar nessa informação, vou pedir para ele explicar um pouquinho. A Sônia perguntou sobre o seu bonequinho, se ele foi feito sob medida para você ou você comprou lá na feira, tá? Mas se você quiser esperar para a gente terminar aqui e voltar na história, você que sabe. Esse daqui, na verdade, não foi feito para mim, né? Em um dos lugares que eu visitei, né? Esse bonequinho estava lá e a senhora
que eu perguntei para ela se ela me venderia algum que já não tinha mais utilidade, que já não tinha, mas ela falou que isso não se vende, né? Que isso não era mais, que isso é um objeto religioso, né? Um objeto com um significado muito importante, mas que ela me daria um, né? E aí ela me deu esse daqui para que eu levasse, né? E para que eu trouxesse e guardasse essa lembrança dela lá, né? E aí ela queria ela quis também que eu tirasse uma foto dela, né? A casa dela também era impecável, ela tinha várias garrafas vazias, coloridas, de vidro, de vinho, de água, tudo na casa dela, que ela colocava, ela enchia d'água, e ela colocava assim, e aí ela colocou uma túnica branca, colocou uma túnica no cabelo, fez uma pose e pediu para que eu tirasse uma foto dela e que depois eu enviasse por WhatsApp para o filho dela essa foto, que ela é a forma de eu retribuir, né, esse carinho aí com ela, e ela ficou maravilhada. Carlos, é muito legal. E, gente, tudo que você fala aí das fotos, do Instagram, a gente vai passar tudo isso para vocês que estão cadastrados aqui, que entraram. Então, a gente vai passar bastante informação aí. Carlos, se você permitir, o seu Instagram também, que tem muitas fotos, mas aí você vai nos dizer se tem. Vai entrar amigo, não tem problema. Legal. E aí, aqui a gente já vai para o finzinho do roteiro, né? Sim, aqui a gente já vai mais justamente para essa parte aí, né, que é Gran Popô, né, que é o finalzinho, a Uída, que é litoral, mas a gente vê aqui, ó, que é muita referência portuguesa, né, nas casas, né, tem muita coisa abandonada, né, o mar já comeu muito aí, né, e hoje em dia é como se fosse um resort, né? Tem esses vilarejos de pescadores que também de forma bem arcaica, né? Com barquinhos de madeira, né? Não tem motor elétrico nenhum, né? Eles vão para alto mar ali, ó, a remo e volta depois, né? Saem de madrugada, né? Jogam as redes ali que eles fazem manualmente. Então, foi bem diferente, né? São muitos contrastes, né? Você vai para o norte, você vê esses vilarejos, né? Você vai para o sul e você vê cidades já com uma certa estrutura, e você vai para o litoral, aí você vê esses vilarejos de pescadores que são bem simples, né? Com essa beleza da praia aí. E essa aqui é a última parada, né? E aí, aqui ficou, assim, para mim foi incrível porque você mandou uma foto no nosso WhatsApp e eu achei meu sobrenome na placa. Lembra? Até falei, encontrei minha família. E é uma cidade que mais remete ao Brasil, né? Sim, tem a Casa Brasil, inclusive, que hoje em dia eles têm, são 4 fortes que tem na cidade, fortes militares, né? É uma cidade litorânea, então ela tinha ela era muito estratégica militarmente. E eles estão reformando todo o Forte Português, que era um museu. Então eles tiraram tudo que estava lá dentro e jogaram para essa Casa Brasil. Então essa Casa Brasil é uma casa, parece uma casa da Sinha Moça, digamos assim, entendeu? Ali da Cabocla, sabe? Assim, do século XIX. E hoje em dia ela está toda reformada e ela tem muitas referências. Você encontra, eles têm um costume de colocar na porta das casas não só o número da casa, mas a família que mora ali, o sobrenome. Então, a casa do Souza, né? A casa do Silva, né? A casa do... Então, a gente vê inúmeros, né? Inclusive, a hora que eu entrei na Casa Brasil, né? Que eu fui comprar o meu ingresso lá, o meu ticket para poder conhecer lá dentro, na hora que ele viu que era Pereira, ele virou para mim e falou assim, nossa, eu também sou Pereira, né? Então, você está em plena África, em pleno Benin, e você vê algumas referências, algumas coisas que remetem tanto a nós, né? Na comida também é muito parecido, tem muita coisa, né? Por exemplo, o próprio acarajé, lá tem outro nome, mas é muito parecido, né? Aquela massa, né? Então,
fica... Olha, a Regiane está falando que ela também é pereira. Já tem outra aqui, ó. Temos outra aqui. E, Carlos, qual a imagem que está na sua tela aí para ver? Se é da Casa Brasil? Sim, essa aqui é a Casa Brasil. Isso, aí tem uma senhora, e tem as placas, né? Tem uma imagem antes. Deixa eu ver se eu consigo trazê-la. Deixa eu ver. Essa aqui. Isso daqui foi o grande final, foi a ida, que isso aqui é uma parte muito triste, né? Mas precisa ser lembrada, né? Exato. Mas aqui a gente tem, ó, no meio, embaixo, né? A gente tem a grande praça central, com essa mesma árvore que está aí há séculos, que vivenciou e viu, né? Ela viu essa árvore, ela pôde ver, né? Esses 9 milhões de escravos que passaram por essa praça. Era a praça onde os escravos eram negociados, onde eles mostravam os dentes, onde eles mostravam os atrativos de cada um, e eles eram negociados, né? Essa aqui é uma escultura que simboliza isso, né? A praça está toda reformada hoje em dia, pela simbologia, são alguns monumentos. E o que a gente vê ali no fundo, estava chovendo bastante esse dia também, que é uma passarela que está toda sendo reformada também. São 17 quilômetros que eles andavam desde essa praça até essa porta. É uma porta que foi feita de forma simbólica, que é a porta de não retorno, né? Então, é a porta final, onde os escravos eles se despediam ali de tudo que eles tinham, né? E seguiam viagem ali nos navios negreiros diretamente para o Brasil, né? Então... Carlos, desculpa de novo te cortar, mas tem uma história é da árvore que eles davam 7 voltas para esquecer, a árvore do esquecimento. Tinha algo assim, alguma história assim, né? Para irem, quando eles forem embora, para eles não lembrarem mais do seu passado. Tem não é essa árvore em si, é uma árvore que fica mais próxima do litoral, a gente fica próximo dessa escultura aí que tem esse escravo. É uma praça também, essa árvore continua lá, né? Então, isso da simbologia voodoo, né? Na verdade, eles estavam pedindo aos espíritos, né? Essa liberdade aí, né? Provisória, pelo menos espiritual, para poder deixar tudo para trás e ir de frente aí com o que estava os esperando por aqui, né? Isso é muito forte nessa cidade, sabe? É muito, muito forte. Tanto que o próprio governo ele está reformando tudo isso. Isso daí estava todo em reforma, porque é uma coisa muito, muito presente na memória deles até hoje, né? São 9 milhões de pessoas que foram pegas por ali e foram trazidas para cá, né? Então, assim, com relação às histórias dos escravos, eu ouvi de tudo, né? Das mais tristes às mais felizes, entendeu? Dava para escrever um livro, né? Conversando com pessoas, né? Então, conversando com o próprio mar, vivenciando, lendo as coisas ali, né? A gente consegue tudo ali. Antes dessa última imagem que eu coloquei aqui, eu acho que esse é o último slide, deixa eu ver. Depois a gente vai pôr esse penúltimo aqui. Mas tem o ponto alto da viagem, assim, para você. Qual foi? Quando fala Benin? Eu acho que duas coisas, né? Eu acho que a forma como eu fui recebido, né? A receptividade, né? A alegria que eu fui recebido lá, né? E eu acho que esse choque cultural, a religiosidade, né? A forma como eles lidam com isso, né? É o que eles têm de mais precioso, né? A cultura deles, essa parte muito espiritualizada que eles têm, né? E eles fazem disso algo muito sério, muito importante, né? Então, assim, eu falei isso algumas vezes hoje, né? Eu tinha que pedir autorização para poder, né? Eu tinha que chegar antes, falar com o sacerdote principal, às vezes ele nem participava, mas para poder saber se eu poderia tirar uma foto, se eu poderia participar, se eu poderia estar ali naquele momento, entendeu? Então, Pessoas, né? Você vê sempre as pessoas, né? em busca das pessoas, né? Os monumentos, né? A gente coloca em segundo plano, são bonitos também, né?
a parte estrutural de luxo também não tem aí, mas tem em outros lugares, né? Mas a gente também coloca, não é o meu principal, como você mesmo disse, né? Eu acho que quando você busca um destino assim, é porque você está querendo buscar algo diferente para você, né? E essas fotos aqui lindas, para a gente fechar. Mas tem muita coisa, a gente vai colocar para vocês aí, então ele autorizou passar um Instagram que é maravilhoso, fora as fotos que a gente também colocou no nosso Instagram que ele permitiu, a gente fez um blog com texto que ele nos mandou, enfim, com imagens, e tem o último videozinho aqui, aqui uma frase que Carlos deixou para a gente com esse videozinho, né, que muitos brasileiros possam conhecer e se encantar, assim como eu, com toda a beleza e alegria, a cultura e o povo acolhedor do Benin. E esse videozinho, é esse videozinho aqui, onde as crianças... Todo mundo falando oi, ó. Todo mundo. Ó. Que lindo. E é isso, né, Carlos? Essa foi um resumo da viagem do Carlos, né? A viagem linda, uma viagem... Oi? 13 dias que foram bem intensos, bem aproveitados aí. E acho que alguém me perguntou aqui também no chat quantos dias, enfim, foram 12, 13 dias no total, contando ida e volta do Brasil. A gente tem programas com saídas regulares, tem o privativo, não é um programa caro, né, Carlos? O pessoal fala, ai, não, mas é privativo, não sei o quê. Não é, a gente tem uma visão até um pouco diferente em relação a estes países. Lógico que a gente tem que ter todo o cuidado, uma infraestrutura, uma empresa que a gente tem conhecimento e confia em trabalhar. O próximo roteiro que ele falou aí para a gente, né, que está já programando, gente, ele me dá cada tarefa, é Nigéria, foi um dos. Olha as tarefas que ele me dá para eu trabalhar. Mas aí tudo bem, tá ótimo, Carlos, estou adorando, tá? E a Berenice está perguntando se você visitou alguma escola, se as crianças vão para a escola, como que são essas aldeias que eles chamam, como são chamados ali? Muito triste, entendeu? Isso, todos os lugares que eu vou, eu sempre visito, né? Escolas. Eu vi uma escola em Auída, que eu inclusive fotografei, né? Mas a maioria das pessoas, elas são analfabetas. Elas não sabem quantos anos elas têm, né? Elas falam exatamente o idioma local, o dialeto, mas elas são completamente analfabetas. Elas não sabem fazer conta, né? Elas não sabem os números. Então, assim, já tinha visto isso na Etiópia, lá em Turma, em Jinca, entendeu? A gente vê isso direto. Mas no Benin, lá ao norte, então você vê eles pegando, às vezes, barbante, olha, você vê eles pegando esses barbantes assim, né? E aí eles pegam e eles dão nozinhos no barbante, né? Isso aqui eu trouxe de lá, né? Então, você vê, ó, aqui também tem, ó, tá vendo? Então, eles fazem pequenos nozinhos ali, e é assim que eles conseguem se comunicar. Quanto custa, quanto não custa, né? A maioria na base do escambo também, né? Em Porto Novo, não. Você consegue lidar um pouco melhor, né? Com relação a isso. Mas a grande maioria da população é analfabeta, principalmente ali do meio do país para cima, né? Do meio do país para cima, você ainda consegue encontrar as pessoas que às vezes, né, e tem de estrutura ali, que estudou um pouquinho. O Omar mesmo, o Omar vem de uma família de 13 irmãos. Dos 13, só 2 estudaram. Só 2 eram alfabetizados. Os 2 últimos, ele e mais um irmão. As mulheres não podem ir à escola. Só em Cotonou, e tem muito pouco tempo, né? Elas são entre aspas, são as donas de casa. Elas têm que cuidar dos filhos, da casa, enfim. O marido, né? Oi, desculpa, Carlos, pode falar. Acho que é isso. A Sônia está perguntando sobre aquela cerimônia de julgamento. Ela observou que todos estavam descalços. Isso faz parte?
Eu acho assim, a mesma coisa que quando você entra numa mesquita ou quando você entra num templo budista, né, por respeito, né, você tem que lavar suas mãos, você tem que lavar seu rosto, né, você tem que tirar todas as impurezas e você entra descalço por respeito, porque era um templo, né? Então, minha mãe também ficou preocupada, né? Ela queria que eu tomasse remédio para verme, né? Porque em alguns lugares que ela via minhas fotos, ela via que eu estava descalço, né? Então, isso é muito sério, né? Por respeito mesmo, né? Você tem que tirar o calçado ali, o boné, o chapéu também não, entendeu? Por respeito. Então, é por isso. Nós tivemos várias perguntas durante a sua viagem, né, Carlos? Porque nós postamos uma semana inteira, em tempo quase real, a viagem do Carlos. Eu não sei se vocês aqui acompanharam, mas está lá no nosso Instagram também. E nós recebíamos muitas perguntas, né? Eu nem me lembro de todas elas agora, não sei se as meninas aí lembram, ou se você lembra de alguma peculiar que a gente não respondeu aqui. Mas é bem bacana fazer um roteiro diferente desse, assim, para a gente, ainda mais que a gente procura experiência, né? Não só programas mais convencionais, e é muito bacana, Carlos. Nossa, eu só tenho a te agradecer por seu tempo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, contar mais Posso fazer alguma um coisa. comentário? Pode, por favor. Carlos, boa noite. Meu nome é Luiz Paulo, sou do Rio de Janeiro. Eu agradeço aí a sua apresentação. Acho que você redigiu muito bem, falou muito bem, mostrou um país bem diferente. Em termos de África, eu só ouvi falar mais da África do Sul, como você primeiramente falou no início, né, da apresentação, África do Sul, Quênia. O Benin é um país muito diferente e a gente não tem muito conhecimento. E parabéns aí pela sua apresentação, pela cultura, pela imersão que você teve. Eu achei muito interessante e sensacional a sua viagem. Parabéns aí pela apresentação. Fica a dica para você ir conhecer. Acho que você vai se surpreender assim como eu me surpreendi. Sim, eu não conhecia, estou conhecendo por você e pela apresentação, porque aqui no Brasil a gente não tem muita informação sobre o Benin, a verdade é essa, né? Até as próprias agências de turismo, a televisão não divulga muito o turismo no Benin. Luiz, e nem só Benin, viu? Vários outros países, né, Carlos? A gente já fez Etiópia, nós já fizemos vários outros destinos diferentes, considerados, né, diferentes, assim, de experiência, e não são divulgados mesmo. É por isso que eu busco cada vez mais, e o Carlos me ajuda muito, porque eu estudo junto, né? Nós aqui na Adventure, nós estudamos juntos também para descobrir esses destinos. Então, você tem toda a razão. Não tem uma divulgação, e infelizmente, ou felizmente para mim, né, Carlos? Eu acho que isso é importante, né? É importante você ter a estrutura, por mínima que seja, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma segurança, você tem que ter uma responsabilidade tanto aqui quanto lá, né? Então, você está entrando numa cultura diferente, né? Tudo. E eu acho que é isso que você faz muito bem feito, né? Que Obrigada. A gente estava 100% do tempo, né? Então, eu tinha essa liberdade com vocês e eu tinha essa tranquilidade, né? De poder saber que como aconteceu, assim, eram coisas muito pontuais, mas, por exemplo, quando eu estava no Egito, entendeu? A gente conversava, a gente teve um pequeno problema lá, entendeu? Com um guia chato, e a gente resolve isso na hora, né? Porque a gente tem essa responsabilidade. Isso é um grande diferencial, né? Não é todo mundo que tem essa política, né? Dessa responsabilidade. E quando você vai para um lugar assim tão diferente, né? Não tão divulgado, não tão turístico, né? Que você vai entrar isso, você precisa se organizar melhor. Que, por exemplo, a gente estava falando aqui do meu guia, do Omar. Né? Eu tinha um carro muito bom lá, eu tinha um carro com ar-condicionado, né? Eu tinha um carro seguro, né? Eu tinha um carro revisado, né? Eu tinha um guia junto comigo, eu tinha água mineral engarrafada dentro do carro, à minha disposição, né? Então, tudo isso é muito importante quando você vai para um lugar desse, né? Porque você tem que saber onde você vai comer, né? Você não pode sair sozinho em alguns lugares, né? Não até por uma questão de segurança, mas até por uma questão porque não tem placa nas ruas, entendeu?
Então, se você vai, você não volta, né? Então, você precisa tomar alguns cuidados aí. Eu já sou macaco velho, já viajo com ele já tem muitos anos, entendeu? Então, que você tem que alinhar, deixar isso muito bem organizado, desde aqui. E a Eli estava falando agora, e eu acho que é tão gostoso você estar lá, mas é gostoso também você montar a viagem, né? Então, eu tive uma psicanalista que ela falava para mim, que ela falava assim, que eu era mais empolgado montando a viagem, que eu curtia muito mais os 6 meses antes do que os 10 dias lá, entendeu? Você estuda, você faz uma pesquisa ali de fotos, você faz uma pesquisa com relação à história do país, você faz uma pesquisa com relação a hábitos alimentares, a religião, tudo. Então, você vai mergulhando naquilo antes de estar lá, entendeu? Então, isso é importante também. Opa, Mas fui falando no mudo aqui, desculpa, Carlos. Eu estou vendo que tem aqui alguns clientes também, como você, meus parceiros que já viram amigos, como a Ana, o Samuel, que fez o Benin também. O Samuel, é engraçado que a viagem que o Samuel fez com a gente, o Samuel me permite falar, tá? A primeira viagem que fez foram 5 países da África, Samuel, acho que foi isso, né? Pode... você está no mudo aí, mas se você quiser falar, pode falar. E ele fez o Benin também, Carlos. Deixa eu tirar você do mudo. deixa ele falar um pouquinho. Vê se vai, Samuel. Aí. Eu fiz 5 países, sim, quando eu viajei com a Adventure, mas a minha viagem foi um pouco diferente do Carlos. Inclusive, eu quero te agradecer, porque alguns aspectos da minha viagem eu não abordei, né? Eu fui muito atrás do voodoo mesmo e da cultura deles. E eu também fiquei extremamente impactado sobre o Benin, que ele tem muito do Brasil, né? E eu passei alguns apertos em alguns rituais que eu passei, né? E eu também tive essa experiência maravilhosa de ter chegado num sábado diante de um templo e tinha essa festa de despedida de uma senhora. Eu fiquei impressionado. No começo era uma festa mesmo, eu pensei que era algum aniversário, quando surpreendentemente me disseram que era um funeral também de uma senhora, e foi extremamente importante. Eu também tive um guia muito jovem, 25 anos, ele praticava o voodoo e já falava português. Então, ele me levou em locais extremamente diferentes, e um deles foi no mercado do fetiche, onde se vendia os animais secos para os rituais. Eu desci a uns 100 metros desse mercado e o cheiro foi muito impactante. Eu não consegui sair do lugar por alguns segundos, porque exalava aquele mau odor, né? E o Benin também foi extremamente forte para mim. Esse caminho dos escravos, ele mexe até em uma estátua, né? Ele mexe até numa estátua porque é muito forte. E uma outra coisa que eu visitei, acho que infelizmente o Carlos não teve oportunidade, vou chamar o Jardim das Estátuas, onde estão todos os orixás feitos de ferro, a semelhança de um jardim que se encontra em Oslo também, sabe? E esse jardim, além dessa beleza das esculturas em ferro, existia uma árvore lá que eles diziam que era a reencarnação de um rei muito bondoso que lá existiu e que ele tinha um nicho próprio, um altar próprio, dentro desse parque das esculturas, em que você podia fazer reverências, né? E eu realmente fiz minhas reverências lá. Então, eu me entusiasmei demais com o relato do Carlos.
Eu não tenho esse feitio do Carlos de tirar fotos e trazer lembranças, porque eu trabalho um pouco com o improviso e a intuição, né? Então, eu digo que trago tudo no coração e na mente. São dois estilos diferentes de viajar, né? Com seus valores. Para mim, é muito forte esse valor do impacto, da surpresa e da intuição. Olha, e desculpa te cortar, Samuel, eu que atendo os dois, são dois perfis diferentes, mas muito parecidos. O fundo é muito parecido, porque ele trouxe alguns aspectos da espiritualidade, vou dizer, mais racionalizado, que eu, inclusive, terei fotos de alguma coisa que ele colocou aí para agregar o pequeno acervo que eu tenho, né? E eu diria, para não tomar muito tempo, a todos que têm interesse numa cultura diferente, numa religião diferente, o Carlos já deixou a entender, né? O voodoo resultou aqui no Brasil no candomblé e na umbanda. Daí a grande semelhança entre nós e as vestimentas. E eles têm um museu, não sei se o Carlos visitou, infelizmente, como eu não guardo os lugares, em que eles têm uma sala em que há um paralelo entre o umbanda e o candomblé no Brasil e o voodoo. As semelhanças são imensas, muda somente o material do que é feito as cerimônias, né? E realmente lembra muito o Brasil. Ele falou, inclusive, de algumas praias lá do Benin se assemelharem às praias nordestinas, e eu vou muito mais longe. Eu fui também na Namíbia nessa viagem, e se assemelha muito aos lençóis maranhenses. Isso é fruto de uma teoria existente, que infelizmente eu não lembro o nome, quando esses dois continentes se separaram. E aí, daí a semelhança, né? Tem um nome próprio, que infelizmente eu não lembro, que foi uma teoria feita por um cientista alemão. Então, para quem quer saber mais do Brasil, visite o Benin por intermédio da Adventure, porque é muito diferente. Não é uma agência que vocês estão acostumados a lidar. E ele fala muito bem que o respaldo é muito grande, o conhecimento deles e da equipe da Eliane é fenomenal, tanto que até hoje eu frequento para ir conversar, tomar um café. Ela sempre oferece um bolo muito gostoso. E hoje à tarde eu estive com ela. Eu falei, você estava aqui agora há pouco. E engraçado, gente, quanto tempo a gente está junto, Carlos? Porque eu não te conheço pessoalmente, né? 12 anos já. E a gente nunca se viu, né, pessoalmente. Estamos super próximos. Minha irmã mora em São Paulo, né? Então, todo te devendo Pois uma é. visita. Tá vendo, Samuel? Estou esperando a visita do Carlos. É isso. A Ana também não conheço pessoalmente, vem para São Paulo, não vem aqui. Estou vendo quem que está aqui, que eu já vou cobrar visita, tomar café com bolinho, né, Samuel? O programa é bom. Lembra o banquete de Platão, porque tem boa comida, boa bebida e bom papo, viu? Olha só, a Berenice está dizendo para ti, Samuel, que não é uma teoria. Comprovação científica. As montanhas do norte da Namíbia têm continuidade na Serra do Mar do Paraná. Na Serra do Mar no Paraná. Ah, ótimo. Quem é? A Cecília? É Berenice. Obrigado, Berenice. Você sabe o nome desse fenômeno? A Ana Luísa colocou deriva continental. É isso, Aninha? Não, tem um outro nome. Ela falou que sim. Mas depois a gente pesquisa isso também. Ela está procurando lá, a Berenice está procurando. Mas é isso, gente. A gente teve um bate-papo de quase 2 horas. Carlos, eu, assim, não tenho... Elaine, se você me... Eliane,
se você me permite. Eu visitei a Namíbia com a Adventure e o nosso guia, ele nos explicou. Eu tenho salvo, mas está no meu outro computador aqui. Eu não fui para o norte da Namíbia. Mas, e depois, quando eu voltei, eu pesquisei, tem um professor da Universidade Federal de Santa Maria, que ele foi no congresso na Namíbia, e ele tem um nome específico, alguém falou ali da deriva continental, né? Então, era um continente só, então, nessa deriva, que separou, então, as montanhas do norte da Namíbia, ela tem a mesma formação geológica que a Serra do Mar, no Paraná. Então, mas eu estou procurando o nome aqui que eu deixei salvo, que eu pesquisei, e é muito interessante isso, porque quando a gente está ali na Namíbia, você que foi, né, Samuel, eu ouvi você falando, a gente está ali, a gente sabe que do outro lado a gente tem ali, né, tem Santa Catarina, eu que moro aqui em Santa Catarina, né, eu olho aqui, eu vejo ali do outro lado está a África, né, mas a continuação das montanhas rochosas é muito interessante isso, né, e lá, não sei se você chegou lá na parte do Ausbay, dá para ver que as dunas elas estão avançando, né, tem uma erosão muito grande, daqui a um tempo isso se junta de novo, né, então esse movimento, assim, do continental, ele é muito interessante. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, aprender com o Carlos. E só assim, só para tirar uma dúvida, essa é uma viagem que uma mulher não faria, né? Porque eu estava vendo lá naqueles locais, ele é todo patriarcal, né? Aquelas cerimônias, elas são todas masculinas, né? Eu não faria essa viagem. Como é que é o nome do guia? O Omar, na verdade, pode fazer, né? Eu encontrei 2 turistas que eram francesas, né? Algumas cerimônias masculinas você não pode participar, né? Mas a grande maioria das cerimônias, elas têm as sacerdotisas, que são as mulheres mais idosas, que são as sábias, né? Então, logo no começo aqui, ele colocou até uma cerimônia que eu participei, que sacerdotisa, era uma mulher, ela que me convidou, né? Então, você pode, a grande maioria das coisas você vai conhecer normalmente, né? São coisas muito pontuais, que são só os homens que é permitido entrar. Mas eu estou pensando, Berenice, montar, inclusive eu estou trabalhando nisso, não deu tempo de trazer para esse evento, pela correria do dia a dia mesmo, mas eu quero montar um grupo exclusivo da Adventure, 10 pessoas no máximo, para a gente fazer uma viagem né, nesse estilo, bem exclusivo, privativo, para o ano que vem, talvez em março. Porque eu quero pegar uma época boa, estou conversando com eles lá em relação, né, Carlos, para não pegar tanta chuva aí que você pegou, apesar de não atrapalhar para você, mas tentar pegar no primeiro semestre e montar um grupo exclusivo no qual eu quero ir também. A Aninha falou que quer muito ir, eu também quero, porque eu já montei as viagens aí, não só eles 2 foram, já tivemos outros clientes que foram, mas eu não estive lá ainda, e eu gosto muito de trabalhar com aquele lugar que eu estive e pude visitar, até para recomendar, né? Então, a gente monta um grupo para a gente. Eliana, posso dar um último comentário? Eu gostei demais quando o Carlos falou sobre as tatuagens no corpo do povo africano, que é tão responsável, né? Porque tudo aquilo é feito com ponta de faca. Eu participei desse ritual, eu tenho fotos do local, o indivíduo fica sangrando, e aqui, para mim, é até uma maneira de dizer, essa moda da tatuagem que as pessoas fazem hoje é completamente vazio. A tatuagem tem uma responsabilidade grande de contar histórias de pessoas. Não é para que o meu corpo fique bonito, não. É tradição oral, isso vem desde a época que o homem era coletor e caçador, né? Então, eu gostei demais que ele mostrou, e eu também tenho muitas fotos dessa virtude, né? Ou dessa arte, ou dessa história no corpo do homem negro. Muito obrigado, viu, Carlos, por ter trazido essa questão da tatuagem, para ver se a gente realmente respeite essa arte ancestral.
Obrigado a todos, hein? Obrigada. Nossa, Mel, muito obrigada por compartilhar, todos vocês. E principalmente o tempo, né, do Carlos aí em se vestir, em dedicar toda essa questão de nos explicar a viagem dele. Carlos, não tenho palavras. Muito obrigada. Eu agradeço por poder compartilhar. Helena, eu descobri, essa separação dos continentes chama-se Pangeia. Pangeia, vou até anotar aqui. Uhum. Pangeia em português. Ah, obrigada. Samuel, isso, a Pangeia e a deriva, era o continente único e houve a deriva, mas Isso. essa junção da continuidade rochosa é esse que eu coloquei ali. Isso. Essa era chamada província magmática do Paraná, que é a formação rochosa da Serra do Mar, ali onde quem conhece o Paraná tem a Serra da Graciosa, e a gente chama de Serra do Mar mesmo. E eu falo porque eu sou dali, né? Eu sou de Curitiba, e o nosso guia que falou dessa província de Tendeca, que é o norte da Namíbia, que é uma formação rochosa que eu não cheguei a ir até lá, mas que tem as montanhas no norte, lá na divisa com a Angola. É isso. E eu fiquei entusiasmado quando eu vi isso. Bom, se a gente continuar conversando, vai mais 2 horas, hein? Gente, muito obrigada, muito obrigada. A gente vai mandar ainda um e-mail para todo mundo que participou aqui com mais detalhes. Vou montar o nosso grupo, Berenice, vamos lá, Aninha, todo mundo. Vamos as mulheres para o Benin. Então, Eliana, eu e a Georgette estamos já nessa em marcha. Então, vamos. Vamos fazer. Carlos vai voltar para ser nosso guia, ele, o Omar, e o Samuel, né? E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos montar a próxima viagem maluca aí, hein, Carlos? Vamos. Eu até mais, gente. Obrigada. Beijo, Carlos. Até mais, Samuel. Tchau, gente.